Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a galerinha do 8º período do curso de Direito da Unifev, mais um vídeo falando sobre teoria geral dos recursos. No último vídeo, seguindo o material que eu postei para vocês, nós tratamos do tema pressupostos processuais na sua modalidade intrínseca. Hoje, na modalidade extrínseca, é o que nós vamos falar, que é muito fácil. Basicamente, a gente vai falar sobre a tempestividade, tá? E a formalidade desse recurso. Pessoal, primeira coisa, quando eu falo em pressuposto extrínseco, né, um pressuposto extrínseco, eu estou relacionando com a forma pelo qual o recurso é manejado. Então, a primeira coisa é a tempestividade. Pelo amor de Deus, não pode perder prazo. É isso que está se falando, tá? Porque se você perder o prazo, o momento correto de se protocolar esse recurso, ocorre a famosa preclusão temporal. Então, lá no material de vocês está que tempestividade nada mais é que a interposição do recurso no prazo correto, que a lei determina que é o prazo correto. Aí, como saber qual que é o prazo correto? O prazo correto está previsto na lei. É lá que você vai encontrar qual que é o prazo que você tem que seguir. E quando que começa a correr o prazo recursal? Cuidado com o processo civil, tá? Cuidado, porque a contagem de prazo do processo civil é completamente diferente. Aqui nós vamos ter o seguinte: o prazo para a interposição do recurso começa a fluir da data da intimação da decisão e não da juntada aos autos do mandado, tá ok? Então, eu fui intimado da decisão, já começa a correr o meu prazo para eu recorrer. Súmula 710, para que vocês possam analisar e estudar em casa. Tudo bem? Só que, durante muito tempo, teve uma discussão, inclusive, e se entendeu que o recurso interposto antes de iniciado o prazo era intempestivo. Só que o STJ veio e já balizou que não tem nada a ver. Se eu protocolar antes do início do prazo, eu estou colaborando com o princípio que fala da celeridade processual. Estou demonstrando a minha boa-fé processual. Tá? Só que cuidado. No caso de prazo para interposição de recurso de apelação pela defesa, o STJ entende que devem ser intimados tanto o acusado quanto seu defensor, de forma que o prazo recursal somente começa a fluir da data da segunda intimação. Então não esqueçam, isso é no caso de sentença. Não estou falando em caso de recursos em segunda instância. Sentença em primeira instância tem que ser intimado tanto o defensor quanto o acusado. Principalmente se o acusado estiver preso, tá? O acusado tem que ser intimado, porque como que ele vai ter acesso a essa informação se ele está preso? Ok? Inclusive eu coloquei uma jurisprudência para vocês nesse sentido. E não esqueçam, regularidade formal e tempestividade. Falando agora da regularidade formal, que é o preenchimento das regras estabelecidas por lei para um determinado recurso ser interposto. Quer dizer, os recursos, nos termos lá do artigo 578 do Código de Processo Penal, podem ser interpostos tanto por petição ou por termo nos autos. Isso é muito comum. Você chega na audiência, o juiz, na audiência de instrução, ele sentencia e pergunta: doutores, vocês querem recorrer? Quer que conste o recurso no termo? Tanto para o Ministério Público quanto para a defesa. Só não esqueçam, hein? Não esqueçam. Começa a contar o prazo no primeiro dia útil subsequente à data da intimação. Tudo bem? E sempre se encerra também o prazo em dia útil. Porém, diferente do Código de Processo Civil, que nós vamos contar os prazos somente em dias úteis, aqui no processo penal é dias corridos. Então, inicia e encerra em dia útil, porém os dias são corridos. Ok? Superado esse tema, juízo de mérito. O que é o juízo de mérito no recurso? O juízo de mérito é a análise do recurso propriamente dita. Quando você se queixa de uma decisão que foi proferida por uma autoridade judiciária, você recorre, o órgão superior, o órgão recursal, vai analisar as suas razões recursais, os motivos que te levam a recorrer. Tanto que eles vão analisar tanto o erro do procedimento quanto o erro do julgado. Ok? Quando você fala em erro de procedimento, você pede a nulidade do ato. Quando você ataca, né, um erro do próprio julgamento, do teor da matéria que está sendo julgada, aí você está pedindo que a reforma da decisão, tá? Porque você alega o erro em judicando, não o erro em procedendo. Ok, pessoal? Então, eu também posso classificar os nossos recursos
É de uma forma muito simples. Primeira coisa, eu posso classificar os recursos de forma vinculada ou fundamentação livre. O que é isso? No primeiro caso, recursos de forma vinculada são aquele em que as alegações sobre determinadas matérias elas têm que seguir o rol taxativo da lei. É o que acontece, por exemplo, no caso do recurso de apelação do Tribunal do Júri. Tem um rolzinho ali. Você só pode recorrer fundamentado naquele rolzinho de situações onde você vai pedir um novo julgamento, um novo momento de julgamento perante o plenário do júri ou a reforma da dosimetria da pena. Já nos casos de fundamentação livre, que é a regra, né, o recorrente pode alegar em seu recurso qualquer matéria, qualquer coisa, independente do que está constando no termo de lei. Também eu tenho a classificação dos recursos de forma total ou parcial, porque eu posso recorrer de uma sentença pedindo a reforma total dela, falando que ela está completamente contrária à pretensão da parte. Ou eu posso também fazer uma revisão, um pedido de revisão parcial, falando, olha, excelência, tudo bem, Vossa Excelência absolveu, mas eu quero que absolva em outro inciso do artigo 386. Ok? Eu também tenho recursos ordinários e extraordinários. Os recursos ordinários são aqueles que visam a permitir que a parte prejudicada consiga a alteração de uma decisão desfavorável. Já os recursos extraordinários são aqueles nos quais a lei busca garantir a melhor aplicação possível para a lei federal, a Constituição. Então, qual que é o ponto-chave aqui? Recursos extraordinários são direcionados aos tribunais superiores, ok? Tudo bem? Não cabe reexame de matéria fática nos recursos extraordinários. Eu apenas vou questionar texto de lei ou Constituição Federal. Aquilo que a gente escuta falar. Em Brasília não se discute prova. É mais ou menos isso. Lá se discute talvez a valoração da prova que está na lei federal e na Constituição, lógico. Também eu tenho um recurso voluntário e recurso de ofício. Bem na verdade, pessoal, vamos acabar com essa mística do recurso de ofício. Tá? O recurso de ofício, na verdade, ele não é um recurso, embora assim chamado pelo Código de Processo Penal. Ele tem cabimento em algumas hipóteses excepcionais, tá? E nesse caso a decisão fica sujeita a um reexame obrigatório. Por exemplo, tá? Quando o juiz concede de ofício um habeas corpus. Então ele vai para um reexame obrigatório no Tribunal de Justiça. Na verdade, todo recurso acaba sendo voluntário. Se você recorre porque você não concordou com aquela decisão e você pretende a modificação dessa decisão. Eu tenho também o recurso genérico, como uma nova classificação, e o recurso específico. O recurso genérico, que é o primeiro caso, ele exige apenas a resignação da parte. Ou seja, a parte não se conforma com aquela decisão. Já o segundo depende da comprovação de alguns requisitos específicos. Por exemplo, a existência de repercussão geral para que eu possa fazer um recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Ok? Seguindo também, eu tenho os efeitos desse recurso. Então, eu primeiro, como efeito número A, né, que vocês vão ver no material de vocês, que o recurso, quando interposto, impede a ocorrência da preclusão temporal. Então, ele obsta a preclusão temporal. Obviamente, se eu protocolei o recurso dentro do prazo, eu não posso falar em preclusão. Eu tenho também o efeito devolutivo, que é o efeito no qual eu devolvo esse tema, eu devolvo esse processo para o judiciário, tá? Para o judiciário poder novamente apreciar essa questão. E eu coloquei no material uma discussão histórica sobre esse termo que é um pouco criticado. Eu tenho também o efeito suspensivo do recurso, tá? Que ele não está presente em todos os recursos. Ele diz respeito à impossibilidade da decisão impugnada produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso. Tá? Parte da doutrina, né, entende que esse recurso, digamos assim, que não é o recurso que possui efeito suspensivo, mas a mera previsão de sua existência já gera o efeito suspensivo, pois a decisão não pode produzir efeitos. É o que se discutiu muito nessa questão da prisão em segunda instância, ok? Se tem um efeito suspensivo o recurso, eu só poderia executar a pena, efetivamente, se a pessoa respondeu o processo em liberdade, após o julgamento em segunda instância. Igual depois de idas e vindas, foi assim que o Supremo Tribunal definiu. Então, hoje, execução de pena, apenas o trânsito em julgado, após, né, o trânsito em julgado, se a pessoa respondeu o processo em liberdade. Se não estava previsto até aquele momento os requisitos da prisão preventiva, artigo 312.
Também eu tenho o efeito translativo, que refere à possibilidade do tribunal conhecer de ofício determinadas matérias que não foram impugnadas pelo recorrente. Isso acontece muito. A defesa faz um recurso batendo num monte de pontos, o tribunal vai lá e fala assim, olha, como é mais benéfico para o réu, tá? Eu, tribunal, além de analisar essas questões trazidas pela defesa, eu enxergo que esse ponto, apesar de não ter sido levantado pela defesa, pode ser aplicado no caso, então ele aplica uma situação mais benéfica, tudo bem? Reparem, esse efeito translativo, tá? Por exemplo, a prescrição. Não precisa a pessoa pedir, se o tribunal reconhecer que teve a prescrição, ele vai decretar. Só que nunca pode piorar a situação do réu, sempre melhorar, ok? Outro ponto é o efeito substitutivo, que é o efeito que implica na substituição da decisão recorrida por outra. Então, lógico, se eu recorri, eu quero que aquela decisão deixe de existir e sobreponha uma decisão que me é favorável, que é o que eu estou pedindo. Eu tenho também o efeito regressivo, né? Que também não está presente em todos os recursos. Esse efeito permite que a própria pessoa, o próprio julgador que prolatou aquela decisão, retorna aquele processo para que ele faça a revisão dessa decisão. Exemplo clássico, embargo de declaração. Tudo bem? Eu tenho também o efeito extensivo, que está no artigo 580 do Código de Processo Penal, que é quando eu tenho a necessidade de isonomia no julgamento. Então, se eu tenho um recurso que foi julgado e um corréu tem as mesmas características, as mesmas condições pessoais e processuais que o outro, então eu posso pedir a extensão de um benefício que foi concedido até mesmo em sede de habeas corpus para esse outro corréu. Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrar aqui, quase 12 minutinhos, princípios recursais para o próximo tema, ok? Beijo no coração, nós nos vemos amanhã no Teams, hein? Juízo, galera! Beijão!